Ô bebê, tava aqui me hidratando. Professor, você tem um copo Stanley? Você é macho heterotópsis? Para, é só um copo de água. E se você tá aqui comigo, eu vou falar bem suave agora com você. Eu sou Márcio Léo, professor de biologia, e provavelmente você chegou a esse vídeo por causa das questões que no caderno azul são 132 e 133. Não, professor, eu tenho um caderno cinza. Então você chegou aqui pelo texto da questão, não é isso? E aí eu tô aqui para te ajudar, tá? Meu objetivo na vida é ajudar vestibulandos, é ajudar as pessoas a entrarem na universidade e serem pessoas melhores. Tá tudo aqui para você. O Enem desde 2009, a primeira aplicação, até 2022, está todinho gabaritado aqui para você nas playlists que você encontra aqui pelo meu canal, tá? Você me segue lá no Instagram se você tiver vontade de fazer uma mentoria de estudo comigo. Hoje eu oriento pessoas no Brasil inteiro nas mentorias de estudo. Se tiver interesse, entre em contato comigo via direct. Galera, tem um aproveitamento muito bom. O endereço do Insta está aqui na descrição do vídeo. Valeu? Sem mais delongas, vamos para a questão 132 direto? Pode ir? Pode. Como é que a gente começa mesmo? Se você já me acompanha, sabe. Começamos pela pergunta, né? E a gente fecha a correção aqui esse ano. Vamos lá? Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na... A pergunta para você, bebê, é qual tecnologia? Vamos ler o texto? Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes infectado com uma bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área, sendo repassada por meio de cruzamentos entre os insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Ou seja, essa é uma técnica de fazer um controle biológico. O que é um controle biológico, professor? É você controlar uma praga, por exemplo, como é o Aedes, usando material biológico, né? Então, isso é importante. Estamos fazendo aqui o controle biológico. Utilizando o quê? Utilizando parasitas do vírus. Como ele falou aqui em relação a quê? Em relação à bactéria, tá? Vamos voltar então ao texto para poder agora entender o contexto da pergunta, né? A pergunta nos disse o seguinte: essa tecnologia consiste em quê? Olha o que ele falou. Ó, trata-se da mesma técnica utilizada. Essa bactéria induz a redução de carga viral no mosquito. Da carga de quem? Do vírus da dengue. Então eu estou controlando uma praga, poderia ser o mosquito, pode ser o próprio vírus, tá? E consequentemente o número de casos de dengue na área. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. O que ele está te falando nessa questão, bebê? Que a bactéria quer uma célula e que o vírus também quer a célula. Vem comigo. A bactéria quer a mesma coisa do vírus. Essa é a definição da ecologia. Dois seres que disputam recursos comuns, que querem as mesmas coisas, estão o quê? Estão competindo. Beleza? Então, olha só. Consiste na competição. Você está respondendo aqui, ó. Qual a alternativa fala de competição? Vou direto com você. Eu vou direto. Falou aqui, ó. Competição, letra D. Marcou bonitinho. Professor, por que não é predação do vírus? Porque predar é matar e comer, né? A bactéria não mata e come o vírus. E não falou em mais nada aí, não falou em material genético. Então as características aqui, ó, alteração de material genético, inserção de material genético estão fora. Fechou? Questãozinha fina. Chegando lá naquele ano, assim, cansado, fim de prova, essa questãozinha salva, né? Fala sério, se no seu caderno essa questãozinha tá lá no final da prova, essa questãozinha salva a sua existência durante a prova, né? Então vamos para a questão agora 133, que é a nossa próxima questão. Vira a página aí pra gente. 133. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem um tumor? A pergunta é, o que é o experimento? Sempre faça essa pergunta. Começa pelo texto e fala, qual o experimento? Vamos ver? O experimento é o seguinte, o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar
uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia. Ou seja, o protozoário entra na gente e faz alguma coisa. Para isso, realizar uma modificação genética criando um trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Ou seja, o trypanosoma cruzi, ele vai produzir proteínas semelhantes àquelas proteínas, deixa eu ficar grandão aqui, vai produzir proteínas semelhantes às proteínas das células tumorais. Para quê? Para mentir para o nosso sistema de defesa, para estimular o nosso sistema de defesa a encontrar essas proteínas e disparar a nossa imunidade. A intenção aqui, lembra, uma vacina sempre dispara a nossa imunidade, ela tem um caráter preventivo. Isso é importante você pensar, tá? Para poder fechar a questão. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra, beleza? Em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, essas passam a destruir todas as células com molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Olha que coisa louca. O organismo, o sistema de defesa, ele vai brigar tanto com o protozoário quanto com as células tumorais, porque ele identifica a molécula, não é a célula em si. O sistema de defesa sempre trabalha em cima das moléculas de proteínas aí. Coisa linda essa questão, tá? Perguntou, qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa? É autoimunidade? Não, você não vai desenvolver imunidade contra você mesmo, né? Ali é imunidade contra quem? Contra a proteína tumoral. É a hipersensibilidade? Hipersensibilidade, normalmente, ela tem um contexto das alergias, não é esse o caso. Ativação da resposta inata. Resposta inata é aquela que a gente já tem ao nascer. São os mecanismos próprios. E aí não é inato, aí é induzido, beleza? Inato já está ao nascer. Nesse caso, é uma resposta induzida, tipo vacina, pô. Vacina é indução de resposta. Apresentação do antígeno específico. O que é isso, professor? O antígeno é a proteína específica. Que proteína é essa, professor? A proteína da célula tumoral, apresentada por quem? Pelo protozoário. Fechou? Então vamos marcar X nela aqui, que deve ser essa a resposta. Desencadear um processo anti-inflamatório? Anti-inflamatório é anti-inflamatório, é contra a defesa. Fechou. Letra D. E isso encerra, por exemplo, no quê? Encerra a nossa correção desse ano do Enem, né? Se você não viu os anteriores, vai lá e vê. Deixa seu joinha, deixa seu valeu. E eu estou muito feliz de poder te ajudar aqui no Enem. Valeu? Me segue lá no Instagram também. Forte abraço. Fique com Deus sempre. Tchau, tchau.